que é um edital de licitação? É um documento no qual o órgão público irá formalizar as condições e exigências licitatórias para a contratação de um determinado produto e serviço. Bem simples. É um catatal de folhas, onde ali consta todas as exigências e solicitações para aquela compra pública e tudo isso baseado na lei de licitações. Na antiga, que ainda está em vigor até o finalzinho desse ano, a 8666, e a partir do final do ano será revogada a 8666 e 31 de dezembro de 2023, e daí vai ficar somente a lei 14133. Então, esses editais, além disso, o edital representa uma oportunidade para as empresas venderem seus produtos ou serviços ao governo e para o consultor oferecer seus serviços a empresas interessadas em participar de licitações. Então, sempre eu vou trazer uma teoria nesse primeiro momento para entender um pouco sobre o que a gente vai falar aqui. E no edital, que é um edital de licitação, nós já falamos. No edital você encontra informações detalhadas sobre o objeto da licitação. Quando eu vou fazer uma análise, quando chega até mim, igual hoje chegaram alguns editais de clientes que querem nos contratar para processo pontual e para consultoria mensal. Tá? Então, o que a gente faz? Eu e a pessoa responsável aqui em analisar e montar essas propostas, a gente senta, ela apresenta para mim todos os editais e junto com esses editais a gente já tem uma tabela mais ou menos de valores para cada tipo de edital daquilo ali, para a gente ter uma noção de valores que vamos cobrar. Só que tem clientes que já são clientes há anos, então há uma negociação diferente para cada caso. Para acontecer esses valores, para a gente precificar esse trabalho, como que você, consultor, precifica o trabalho de consultoria? Como que precifica a sua atuação num pregão eletrônico, numa concorrência, numa dispensa, numa LRE? Comente aí para mim. Quem pode comentar, comenta. Como que você, Leandro que está aí, o Marcondes, como que vocês, o Leandro e o Marcondes, que eu sei que são consultores, quem mais ali? Tá, enquanto vocês estão escrevendo, eu vou falar como a gente precifica. Primeiro, eu olho o objeto dessa licitação. São pontos importantes naquele edital, mas são pontos que, ao mesmo tempo que eu tenho o olhar e visualizar todos esses tópicos, que para mim, no primeiro momento aqui, eu não estou falando de uma análise do edital. Né? Então, o pessoal fala, você só olha isso? Não, olhou pela metade e não vê o que eu estou falando sobre uns pontos importantes que eu olho para gerar nossa proposta comercial. Tá? Então, eu olho o objeto dessa licitação. Por quê? Dependendo do objeto, eu sei se ele vai comprar bastante ou se vai comprar pouco. Se é um produto que tem uma necessidade enorme. Vou dar um exemplo. Arroz. Nós participávamos de licitação de arroz para penitenciária, que era um absurdo. Carretas e carretas fechadas de arroz. Então, já sei que vai vender muito. Agora, se você vem, igual eu participamos esses dias de duas, castração de animais, vai ter muito. Então, vocês que acompanham, puderam acompanhar eu participando de castração de animais. É uma licitação que vai ter talvez uma por ano numa cidade. Agora, quando comparado a arroz tem muitas licitações. Então, isso é muito importante para eu ter uma noção de valores. Depois, muito importante, como a gente hoje em dia está nessa mudança da lei, e então todo mundo só sabe falar na 14133, e eu, como eu digo, eu não foco, não é que eu não foco nessas loucuras, eu foco naquilo que o edital está pedindo. Então vamos lá, hoje a gente vê muitos pregões na 8666, a maioria. Nós estamos vendo pregão começando a ter mais licitações. Agora a gente já está participando bastante na 14133, fora as LREs, as licitações das estatais, que eu participo muito também, que está na 13303. Então a lei ela é muito importante. Quando eu bato o olho, eu falo, opa, esses são pregões das estatais. Pode ser que está até no randômico, eu adoro pregão no randômico. Olha, esse pregão está na 8666. Pregão 8666, 14 na 10, no decreto 10024, vai ser no modo aberto ou aberto fechado. O pregão agora, a licitação eletrônica está na 14133. Pode ser uma concorrência. Quando está na 14133, lá no portal do Compras, você não vai localizar na aba de pregão muitas vezes, você vai localizar na última aba, na aba de dispensa / licitação eletrônica. Então, você precisa tomar esses cuidados que a gente precisa no primeiro momento. Então, quando eu bato o olho nesse edital, coisa de segundos, minutos, eu já consigo olhar e falar assim, XYZ, eu vou cobrar X porque tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo. Um exemplo aqui, ó. Nós já falamos da lei. O portal que será realizado. Por que o portal? Éder, o portal, eu vou participar dessa licitação, preciso de você. Qual o portal? CalFesp, BEC, é no BEC. Já tem cadastro? Não. E aí? Esse cadastro pode demorar 7 dias. Como que a gente vai fazer esse cadastro? Então, se o cliente vem com 2 dias, ainda eu preciso fazer o cadastro no BEC, o que acontece?
muito difícil conseguir atuar para esse cliente. Então, o portal que será realizado é muito importante. E outra coisa que eu não acrescentei aqui, que se o cliente passar o acesso, se ele for contratar e a gente já tiver o acesso, você precisa, isso aqui a gente precisa acrescentar, viu, Vinícius? A hora que você vai visualizar no portal, qual portal, você já entra lá para ver se está tudo liberado. Por quê? O cliente fala assim para você, não, Éder, eu tenho acesso, está tudo liberado. Aí você passa uma proposta para ele para atuar nessa disputa, para atuar no pregão. Só que quando você vai acessar depois, você visualiza que esse cliente não tem cadastro. Aí, dependendo do portal, tem portal que eu nem cobro. Eu falo, ó, vai lá no Licitações E, vai lá até o banco, apresenta essa documentação e libera seu cadastro. Agora, tem portal como o Compras, que é o SICAP Digital e Compras, o Calfesp Back, que ele demanda de um esforço maior. Aí o que eu faço? Eu tenho que passar esse valor para o cliente. Só que depois que já foi negociado e ele já pagou, ele questiona nesse pagamento. Então a gente tem procurado fazer dessa forma para ficar um negócio melhor. Vamos lá. Olhei o portal. Ah, é o Licitações E. Aí eu já pergunto, você tem a chave J? Tem. Passa aí. Entrei, tudo ok. Anota na chave J, anota nos seus como chama aquele negocinho que põe no computador, põe na parede, no vidro? Post-it. Anota no seu post-it, se for o caso, ou no Trello, para te avisar a validade daquele cadastro. Porque aquele cadastro, se o cliente fez para um mês, ele tem acesso a um mês. Está próximo de vencer? Nós tivemos problema. O cliente nós acessamos, como eu estou falando aqui, estava tudo ok. No dia de cadastrar a proposta, no finalzinho da tarde, entrou o cadastro inspirado. Isso a semana passada. Nós estamos hoje na terça-feira e o Banco do Brasil, da agência desse cliente, ainda não conseguiu liberação. E assim, eu não sei o que anda acontecendo com esse pessoal, que está tão difícil a liberação do acesso. Em vez de facilitar, como os outros portais fizeram, o portal da Caixa, o Banco do Brasil está dificultando, né? Então, o portal que será realizado é muito importante. Datas e prazos. Quais são essas datas, Éder? A data de... Quando que vai ser a data do pregão? Uma coisa que vocês precisam tomar cuidado. Do pregão é dia 20 às 8 horas. Dia 20 às 10 horas. Opa, beleza, posso cadastrar a proposta às 10 horas. Não, toma muito cuidado. Às vezes no edital está falando assim, ó, que a data daquele pregão é dia 20 às 10 horas a fase de lance, mas o cadastramento é até às 8. Então, se você acredita que vai conseguir cadastrar esse pregão até às 10, aí você deixa para cadastrar no dia de manhã, não se atentou a isso, chega lá e não consegue cadastrar. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a datas e prazos. Também datas e prazos de entrega, pessoal. Datas e prazos. Por quê? Qual é o prazo de entrega? Tem licitação que eles falam que entrega imediata. Dá uma semana, 15 dias, 30 dias. Você que é consultor, você que é um fornecedor, você consegue honrar com esse prazo? Você consegue honrar com tudo isso? Você entendeu? Então, isso é muito importante. Pessoal, quem está aí no Instagram, é só para avisar vocês que nós estamos no YouTube, tá? Então, datas e prazos é muito importante. Aí depois eu vou dar aquela olhada na documentação. Pessoal, isso aqui não é análise ainda do edital. Isso não é análise do edital ainda. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando aquele olhar muito rápido, tá? Muito rápido, para mediante isso aqui, até juntamente com o pessoal responsável, fazer essa precificação. Só que, geralmente, o pessoal precifica e depois só confirma comigo. Está tudo ok? Está. Estou enviando. Então, os documentos exigidos, eu também dou uma olhada. Eu falo o quê? Parte de habilitação jurídica, fiscal trabalhista, econômico financeiro e certificação. A certificação é um pouco mais complexa, mas essas três é praticamente igual para todas. Agora, o que você tem que se atentar? Os atestados de capacidade técnica. Então, olhou lá, todos os documentos, mais ou menos nada tão absurdo. Se você olhar um edital, quantos e quantos editais olha por dia e há 14 anos fazendo isso? E assim, eu não vejo tanta diferença de um edital para o outro. Agora que precisa tomar um cuidado, porque aí eu vejo muito edital que tem partes da Lei 866 e partes da Lei 14133. Isso não pode. Ou é um edital ainda na 8666 ou é um edital ainda não, na 14133. Então tem que estar, quanto mais você lê, você identifica esses erros para solicitar um esclarecimento, para solicitar uma impugnação, caso você identifique algum erro, ok? O valor de referência. O valor de referência é muito importante para eu precificar. Mas um pregão de 10 mil e um pregão de 1 milhão não é a mesma coisa para participar? Em parte, sim. Só que, vamos lá. Qual vai me dar um maior retorno financeiro? Já que eu cobro uma mensalidade e uma comissão. Claro que o valor do pregão de 1 milhão. Então, eu tenho que dar uma atenção especial. Você não dá atenção igual a todos? Tenho procurado, mas aquele pregão de um valor maior, mais expressivo, claro que eu vou trabalhar para
Então, valor de referência, eu vou dar um exemplo. Ficamos ontem, a Manuela ficou com o cliente ontem por volta do dia inteiro respondendo esse cliente. No finalzinho da tarde, o cliente, por uma falha que não perguntou antes, era MEI. A gente não atende MEI, vou falar claramente para vocês. Você que é MEI e vem atrás do Éder para procurar o serviço de consultoria, assessoria pontual, assessoria jurídica, nem vem. Nós temos parceiro. Na verdade, você pode até vir e pedir quem a gente indica para te ajudar, porque eu não vou atender o MEI, pessoal, eu não posso atender o MEI. Eu não tenho braço para atender. E o MEI, olha só como foi ontem. Além de você ficar o dia inteiro respondendo o cliente, pegar um catatal de conversas com esse cliente, chega no final do dia, ele fala, passamos a proposta mínima. Dessa proposta mínima, fizemos um desconto depois que ele falou MEI. Então tá bom, você é MEI, a gente não atende, mas para fechar fazemos sim, fazemos esse valor. E ele veio com uma proposta menos da metade do valor que nós passamos. Então, assim, pessoal, eu acho que o MEI, vou falar assim claramente, eu não sou um cara que eu falo uma coisa e faço outra. Eu acho que o MEI tem que parar e pensar um pouco mais. Tá fazendo muita loucura, tá entrando em lugar que não pode entrar, tá achando que os outros vão fazer coisas gratuitas para ele, porque eu não preciso de um contador, mas o Éder tem a obrigação de me ajudar. Para com isso, pessoal. Vamos ser adulto aqui, entender que todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa entender o lugar onde pisar, né? O lugar onde pisar para não fazer loucura, ok? Então, o valor de referência ele é muito importante para você precificar. Você sabe outra coisa que é muito importante também, que nós analisamos aqui no edital? Analisamos não. Damos essa olhada no primeiro momento, que a análise depois ela é muito mais detalhada, que é a quantidade de itens que nós vamos disputar nessa licitação. Sim, quantidade de itens para mim ela é muito importante. Porque eu não posso cobrar de um cliente, de um pregão de 1 milhão com um item, a mesma coisa de um cliente com um pregão de 1 milhão com 300 itens. Não pode ser a mesma precificação. Por que não pode? Porque o pregão de 300 itens de 1 milhão, ele me dá 300 vezes mais trabalho do que um pregão de 1 milhão de um item. Modo de disputa. Isso influencia também? Claro que influencia no meu preço. Vamos lá. Um pregão no randômico, eu adoro. Tem muitos ainda. Por quê? Posso ganhar com uma margem legal e é um pregão que curta espaço de tempo. Geralmente uma meia hora aberta e até 30 minutos para encerrar, 1 hora acabou esse pregão. Ok? Faz de lance. Modo de disputa aberto e fechado. Se for seguir o que diz aí o decreto, né? 15 minutos de um tempo aberto, de 1 segundo até 10 minutos de encerramento aleatório e 5 minutos. Então, meia hora acabou aquele pregão, aquele item, né? De disputa. E no modo aberto e fechado, se vem um pregão de 300 e poucos itens no modo aberto, com certeza eu vou subir a régua no valor. Por quê? Olha o tempo que esse pregão vai me tomar. O que eu recomendo nessa hora? Software de lance. Robô de lance. Participar de um pregão de 300 itens, 300, no modo aberto, sem robô, loucura total. E depois eu dou aquela olhada também, que muitas vezes o gráfico, ou não é gráfico, uma planilhazinha vai estar mais preenchida, às vezes mais completa lá no termo de referência. Então eu dou uma olhada rápida no termo de referência, lembrando que eu não estou fazendo análise do edital aqui ainda. No edital você encontra informações detalhadas para eu precificar e ter uma noção daquele pregão. Depois de feito isso, o cliente fechou com a gente, vai para o programa que a gente tem aqui, que avisa, até mesmo tem um quadro onde a gente anota, e eu gosto de rabiscar também. Por quê? Para sempre ficar olhando aquilo ali, não perder prazos e estar focado no resultado do meu cliente. Quando eu for participar de um pregão, pessoal, se o cliente é cliente pontual, se é mensal, se é meu, não importa o valor, eu entro para vencer. Claro, hoje muito mais consciente. Teve uma época que entrava na briga, naqueles preços lá, jogando o preço lá embaixo, que eu queria ganhar a qualquer custo. Hoje não. Hoje quem faz isso são amadores, como eu era no passado. Quando você aprende a jogar o jogo, você não vai brigar no preço. Você vai pegar e vai organizar a casa dessa empresa, organizar a documentação. Olha só, consultor, uma dica importante. Se você quer ter resultado para o seu cliente, não se preocupe só com o preço. Primeiro ponto, organize a casa do seu cliente. O engenheiro ali colocou como conseguir os atestados. Organize os atestados, consiga o maior número de atestados de empresas privadas que essa empresa já vendeu o serviço, de órgãos públicos que ela já participou de licitação. Então, organiza tudo isso. Quando você organiza tudo isso, o seu resultado é uma questão de tempo.